presentes. É um grande prazer abrir oficialmente este evento em nome da Comissão de Orçamento e Finanças. Em primeiro lugar, agradecer ao AB, porque a Comissão de Finanças no passado era voltada apenas para as finanças internas do AB, a aprovação das contas. E na gestão da professora Daniela, que é professora desta casa, ela deu uma reviravolta e falou, no meio de quase 100 comissões, por que não abrir uma comissão para estudar um tema tão importante para o Brasil, que é o orçamento público. E com essa abertura nós estamos aqui e pela primeira vez a gente consegue fazer um evento. É claro que não é um tema, professora Mônica, que atrai muita gente, porque se for para falar de restrição de gastos, poucas pessoas se atentam, mas é muito, muito importante e por isso eu começo saudando esta mesa na pessoa da professora Mônica, que é a nossa diretora, que tão gentilmente abriu as portas aqui desta casa para nos receber, atendendo o nosse telefone a qualquer horário. E se vocês fizeram direito financeiro ou não, se ainda farão, porque, professora Mônica, a UFBA foi uma das pioneiras em trazer essa disciplina como obrigatória. Em muitas faculdades essa disciplina ainda não existe, embora o AB tenha feito menção no sentido de torná-la obrigatória, mas infelizmente algumas faculdades ainda não se atentaram. Mas assim, essa lei de responsabilidade é um código de condutas, eu diria, condutas obrigatórias para todos os gestores públicos. Ela foi promulgada no momento de crise. O Brasil, em 94, doutor Haroldo, ele estancou meio que a crise monetária. 3 grandes políticas um país se preocupa. Ele se preocupa com a política monetária, se preocupa com a política fiscal e se preocupa com a política cambial. Todas essas 3 custam muito dinheiro, custam muito. Por exemplo, na política monetária, a gente está estudando agora, o Brasil gastou no ano passado, professora Mônica, quase que 1 trilhão de juros. A direção da nossa faculdade já é essa, eu tenho que buscar orçamento, assim, professora, para poder organizar a estrutura da nossa faculdade mais ainda. Agradecer ao querido doutor ministro do TCU, Haroldo Cedrais. É uma honra para essa comissão, doutor Haroldo, trazê-lo aqui, afinal, um homem da sua magnitude, quase 2 décadas, né? Julgando as contas do nosso país, aprovando-as ou não, tem muito o que nos ensinar com a sua experiência e os seus estudos. Agradecer ao doutor Evânion pela presença aqui da Comissão de Direito Municipal, doutora Cleia, ex-procuradora, representando a nossa doutora Daniela, querido amigo Rodoaldo, representando o Ministério Público, doutor Eduardo, Procuradoria-Geral do Município. Na academia, a gente está aqui com o pires na mão para poder ter um orçamento da educação de 200 bilhões e de juros 5 vezes mais. Então, na década de 90, estancamos o problema da política monetária com a criação da moeda, mas aí a gente não tinha ainda normas de condutas sobre a responsabilidade fiscal, que é uma outra política. E isso veio com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, são 25 anos, uma lei que enfrenta desafios de toda sorte, mas é muito difícil, porque política pública se faz com gasto. Ninguém se elege dizendo, vou restringir, vou cobrar mais, vou tirar renúncia. A gente elege dizendo, vou alargar políticas, vou gastar mais. Mas esse gasto tem que ser muito responsável, até porque não existe justiça social com contas quebradas. Como já falou aqui mais cedo o meu procurador, doutor Danilo, todas as políticas públicas exigem gastos. Dinheiro não nasce em árvore. Alguém precisa pagar a conta. Tem que tirar de um lugar e passar para outro. E como organizar tudo isso sem uma responsabilidade fiscal? Afinal, se a gente antecipa receitas do futuro para o presente, que é com empréstimo público, isso tem que ser muito bem investido hoje. E como o Danilo falou, aliás, o doutor Eduardo falou, há uma regra de ouro. Eu não posso trazer dinheiro de empréstimos para gastar com previdência, gastar com o pessoal. Os empréstimos, na regra, se prestam para investimentos, criar ambiente de negócios para atração de investimentos para o nosso país. Então é uma lei muito importante, até porque não existe democracia sólida sem transparência, esse é um dos pilares da lei. Então aqui o nosso Tribunal de Contas, desde que foi obrigado a publicar todos os gastos públicos, a gente nota, vez ou outra, algumas pessoas preocupadas com a publicação de alguns gastos, mas é transparência, é o dinheiro do povo, afinal, são os consumidores, os contribuintes que financiam esta máquina pública. E não existe Estado eficiente sem planejamento, a gente tem que ter dados. E este é o grande problema do Brasil. A gente não tem dados suficientes para a criação de muitas políticas. A gente gasta. Quer para gastar, gasta, mas a gente não tem números. Quantos estão entrando, quantos estão saindo dos programas, se está dando certo, se não está. Simplesmente a gente está gastando. E agora chegamos em 2025 com este grande desafio, que é estudar essas políticas públicas e saber se elas estão ou não adequadas com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Estamos aqui para essa razão, para analisar o nosso passado com lucidez, analisar o presente com muita criticidade e pensar um pouco no futuro com muita coragem. E para isso se presta a lei de responsabilidade fiscal. Não pode gastar muito com o pessoal, tem limite de endividamento, os empréstimos têm que ter uma alocação específica e eu posso rejeitar as suas contas se você não seguir todas essas regras. E ainda não tem limite para endividamento para a União. Ela pode se endividar porque em algum momento ela vai resolver esse endividamento. Mas os municípios recebem dinheiro curto e que às vezes não conseguem satisfazer todas as políticas públicas. E os estados ao mesmo tempo. Hoje estamos diante de um movimento que é a mudança do imposto de renda, que é um grande avanço. Tributar mais uma categoria de pessoas e liberar mais recursos para as pessoas que ganham menos. E tomara que políticas desse naipe surjam no nosso país. Porque orçamento público é realocação de recursos. Tirar recursos de quem pode pagar tributos e pela capacidade receptiva distribuí-los com quem menos tem. É para isso que nós estamos aqui, para esse debate. Agradeço a todos pelo carinho. Então vamos aqui ter debates leves, não tristes, porque embora falar de temas de restrição, mas é tudo muito gostoso tratar da lei de responsabilidade fiscal.